Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e estou aqui hoje na companhia da nossa queridíssima intérprete, Maria. O título da nossa aula de hoje é A Arte de Comparar Textos. Antes de falarmos sobre o fato de comparar textos, vamos pensar um pouquinho a respeito da arte. Qual é a função da arte? Bem, ela fornece aos seres humanos inúmeras possibilidades, seja de criação, representação, contemplação. A arte proporciona um sentimento de prazer estético, reflete momentos históricos e tantas outras funções ela assume. Porém, o papel da arte não consiste apenas em revelar o belo do mundo. Por meio dela, o artista também pode expressar as suas angústias, os seus medos, as suas tristezas e também fazer críticas sociais. Falar sobre problemas da realidade, coisa que geralmente não revela algo bonito. Pelo contrário, mostra o que há de pior no mundo, como a fome, as guerras, a violência e tantas outras questões. Nesse sentido, a arte assume o papel de fazer denúncias sociais. Nessa aula, eu vou apresentar para você dois textos artísticos que refletem essa denúncia social por meio da arte. Seja pela temática, seja pela estrutura, eu quero que você observe os dois. O primeiro texto trata-se de uma pintura de Cândido Portinari. Entenda que pinturas, desenhos, por exemplo, podem ser compreendidos como textos imagéticos. Isso mesmo, textos compostos por imagens. Essas imagens possuem fator de textualidade, pois elas são capazes de transmitir mensagens de um locutor para os seus interlocutores, produzindo assim sentidos em determinados contextos. Então eu vou mostrar para você a obra de Cândido Portinari. Observe com muita atenção essa imagem. Bem, ela faz parte de uma série de telas associadas ao tema da seca do Nordeste. São 4 telas ao todo. Observe que nessa obra de arte há 9 personagens no centro da pintura, sendo 4 adultos e 5 crianças. Esse grupo parece ser uma família, que vai desde a geração do avô até a geração dos netos. Observe que, considerando o título da obra com o contexto em que ela está inserida, pode-se perceber que essa família está fugindo da extrema seca que assola determinados lugares do Nordeste brasileiro. A busca dos retirantes é pela sobrevivência, por um lugar em que haja água, comida e também trabalho. Observe a aparência física das personagens. É degradante. Eles parecem maltrapilhos, com poucas roupas, são muito magros, alguns rostos parecem caveiras. O semblante de todos é de tristeza e cansaço. Observe também que dentre pessoas bem magras, há uma criança com uma barriga bem grande. Certamente não é porque ela seja gordinha naturalmente, mas porque ela tenha contraído alguma doença em decorrência da ingestão de água contaminada. Eu quero que você observe também a paisagem da tela, porque ela chama muita atenção. Ao fundo, observe que o lugar em que esse grupo está retrata um lugar seco, sem árvores, sem cores vibrantes, não parece ter vida. O único sinal de vida que há nessa paisagem são as aves voando no céu, que aparentemente são urubus. Essas aves, elas costumam rondar espaços onde há restos mortais de animais para devorar a carniça. Ou seja, até o sinal de vida que há na tela representa a morte. Além disso, é possível ver que na superfície da terra há ossos, o que sugere que nesse lugar já morreram outros animais e provavelmente por fome e sede em decorrência da seca nordestina. Então, todos os elementos dessa pintura estão colaborando para o entendimento de que essas pessoas estão vivendo em um estado de miséria subhumano, sem comida, sem água potável para sobreviver. E esse, infelizmente,
É o drama de muitas pessoas que viveram ou ainda vivem em determinadas regiões do Nordeste do Brasil. Na década de 1944, esses problemas eram muito fortes no país e, por meio da arte, Portinari pôde realizar uma denúncia social sobre essa condição humana para as autoridades e toda a população. Ainda hoje, infelizmente, muitas pessoas em nosso país ainda vivem em situações semelhantes a essa. É por esses e outros motivos que a arte ela não tem data de validade e continua retratando a realidade de tantas pessoas no Brasil e no mundo. Mas não foi apenas o Cândido Portinari que retratou a seca nordestina. Esse assunto tão sério e triste já foi retratado em outras manifestações artísticas, como na literatura, no cinema e no teatro, por exemplo. O poeta João Cabral de Melo Neto, já ouviu falar nele? Tem um poema chamado Morte e Vida Severina. E então ele transformou em arte esse tema, também para fazer com que nós possamos refletir um pouco a respeito da seca. Então eu vou apresentar para vocês um trecho desse poema em que o personagem Severino se apresenta ao seu leitor. E eu quero que você observe e compare com a obra de Cândido Portinari. Vamos lá? Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. É que a morte severina ataca em qualquer idade, até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar, terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Uau, que show de interpretação! Bem, observe que o texto, no lugar de uma pintura, traz palavras dispostas em versos, utilizando rimas, o que faz dele, portanto, um poema. É nítido que são gêneros diferentes, com estruturas diferentes. Só que os dois textos dialogam por retratarem um universo temático similar, que é a seca do Nordeste. Esse trecho apresenta apenas um fragmento do poema, e nele nós temos a apresentação do personagem, o Severino, que é um homem que vive também no sertão nordestino e enfrenta a mesma situação que tantos outros nordestinos, ou seja, outros severinos. A condição severina, apresentada aqui no poema, diz respeito a todos que vivem nesse lugar, que são vitimados pela seca, pela vida sofrida, causada pela fome e pelas condições inexistentes de trabalho. Observe também que no poema, uma das causas frequentes de morte é a fome. São essas condições que fazem o Severino bater em retirada de onde ele está para procurar um lugar de trabalho, procurar água, comida, assim como os retirantes de Portinari. O personagem descreve de maneira semelhante a si mesmo ao que é visto na obra de Portinari, na mesma cabeça grande que a custo se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. Eu vou convidar você agora para assistir a narração e interpretação em Libras de mais um trechinho desse poema maravilhoso. Vem comigo. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar?
Trabalho aqui nunca falta a quem sabe trabalhar. O que fazia o compadre na sua terra de lá? Pois fui sempre lavrador, lavrador de terra má. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar. Mas diga-me, retirante, o que mais fazia por lá? Deseja mesmo saber o que eu fazia por lá? Comer quando havia o quê? E havendo ou não, trabalhar. Essa vida por aqui é coisa familiar. Mas diga-me, retirante, sabe benditos rezar? Sabe cantar excelências, defuntos encomendar? Sabe tirar ladainhas? Sabe mortos enterrar? Já velei muitos defuntos, na serra é coisa vulgar. Mas nunca aprendi as rezas, sei somente acompanhar. Pois se o compadre soubesse rezar ou mesmo cantar, trabalhávamos às meias, que a freguesia bem dá. Agora, se me permite, minha vez de perguntar, como, senhora comadre, pode manter o seu lar? Vou explicar rapidamente, logo compreenderá. Como aqui a morte é tanta, vivo dia a morte ajudar. E ainda, se me permite, que volte a perguntar, é aqui uma profissão, um trabalho tão singular? É sim uma profissão e a melhor de quantas há. Sou de toda a região, rezadora titular. E ainda, se me permite, mais outra vez indagar, é boa essa profissão em que a comadre ora está? De um raio de muitas léguas, vem gente aqui me chamar. A verdade é que eu não pude queixar-me ainda de azar. E se pela última vez me permite perguntar, não existe outro trabalho para mim nesse lugar? Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Imagine que outra gente de profissão similar, farmacêuticos, coveiros, doutor de anel no anular, remando contra a corrente da gente que baixa ao mar, retirante às avessas, sobem do mar para cá. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar, e cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, as estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar. E dão lucro imediato. Nem é preciso esperar. Pela colheita recebe-se na hora mesmo de semear. Bem, nós vimos nessa aula textos que retratam condições muito difíceis da humanidade. Mas a arte ela também fala de esperança. Eu quero encerrar o nosso encontro com os versos do poeta Augusto dos Anjos, que diz assim: a esperança não murcha, ela não cansa. Também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Bem, foi muito bom estar com vocês. Encontros na próxima aula. Tchau, tchau.